Pronto, respira fundo porque voltamos exatamente de onde paramos. A gente viu o ritual, sentiu o cheiro de enxofre e testemunhou o preço sendo pago. Eu achava que bastava apertar um botão e vocês teriam a continuação de forma rápida. Essa tecnologia desse século confunde a minha cabeça. Antigamente bastava balançar a varinha. Ops! Chamar o pombo-correio. Hoje em dia tem tantos botões, mas se fosse fácil assim, o diabo ia ser bloqueado no primeiro visualizado e não respondido, não é mesmo? Mas brincadeiras à parte, nosso protagonista está rico, famoso, ele venceu. Mas o diabo sempre joga o jogo mais longo. O preço foi alto, mas a vida mudou. Agora, a única pergunta que realmente importa é: existe forma de anular o acordo? A fase sutil do terror havia cumprido seu propósito, quebrar a muralha da lógica de Cícero. Agora, a presença começou a agir de forma mais ousada, abandonando sussurros por batidas rítmicas e movimentos intencionais. O jogo havia mudado de psicológico para algo visível, embora ainda inexplicável para o mundo exterior. O primeiro evento que ele não conseguiu mais ignorar ou racionalizar aconteceu durante uma videoconferência com investidores asiáticos. Cícero estava no auge, vendendo a próxima fase de sua tecnologia quântica, a voz firme e confiante. De repente, a caneta sobre sua mesa, a mesma caneta que ele usara para assinar o contrato fatídico, começou a rolar lentamente pela superfície de vidro polido. Não havia vibração nem inclinação na mesa, ela apenas ganhou vida, movendo-se em um arco preciso, como se estivesse sendo conduzida por um dedo invisível até cair silenciosamente no tapete persa. Cícero congelou. Seus investidores do outro lado do mundo apenas notaram sua pausa, atribuindo-a a um momento de gênio. Mas Cícero viu a caneta e percebeu que o ar ao redor do objeto que se movia parecia distorcido como um calor de um deserto na estrada, mas frio. Esse evento desencadeou uma série de ocorrências que formaram a escalada de tensão. Os ruídos se tornaram a trilha sonora de seu novo pesadelo. Em vez do rangido casual, ele passou a ouvir um raspar constante e repetitivo vindo do chão de tábuas corridas acima de seu quarto. Mas Cícero morava no último andar. O som era o de algo pesado e pontiagudo, sendo arrastado em círculos. O som de moagem que parecia querer perfurar o teto. Ele chegou a ligar para o proprietário do condomínio apenas para ser lembrado, com cortesia fria, de que não havia ninguém acima de sua cobertura. Sua coleção de arte, o investimento que ele havia adquirido após o pacto para parecer mais culto, começou a apresentar falhas. Um quadro de um pintor holandês que retratava um barco em uma tempestade começou a ter gotículas reais de água salgada escorrendo pela tela, pingando no chão de mármore. O museólogo que ele chamou para examinar a tela jurou que era umidade. Mas não havia infiltração no local e as gotículas tinham um cheiro inconfundível de sal.
enxofre e piche. O grande dilema de Cícero tornou-se o isolamento. Ele não podia contar a ninguém. Como o magnata da tecnologia, o homem da lógica, poderia sequer sugerir que estava sendo aterrorizado por forças sobrenaturais por causa de um pacto com o diabo? Sua credibilidade seria destruída. Ele havia trocado a dor do fracasso pela dor do sucesso e agora estava preso. Precisava manter a fachada de gênio para o mundo, enquanto a sua realidade inteira desmoronava. A presença começou a afetar diretamente seu trabalho, o cerne, a sua barganha. Ele encontrava erros de códigos inexplicáveis nos servidores de sua empresa. Eram falhas que pareciam ter sido implantadas com malícia. Eram linhas de código em linguagem C antiga, com comentários obscuros que pareciam refrões quânticos latinos ou, pior, referências diretas ao contrato. Sua equipe de programadores não conseguia identificar a origem, atribuindo-as às falhas quânticas. Cícero, contudo, sabia que as falhas eram o diabo lembrando-o da garantia. A tensão aumentou quando ele começou a ver sombras periféricas. Não eram flashes, eram formas densas, humanoides e curvadas, que desapareciam no momento em que ele focava. Elas apareciam nos espelhos, exceto no seu próprio quarto, nos vidros dos elevadores e, mais aterrorizante de tudo, nos cantos escuros das reuniões da diretoria, olhando para ele com uma intensidade fria. O clímax dessa fase veio quando ele encontrou um pedaço de pergaminho mofado embaixo do seu travesseiro. Não importava quantas vezes ele o queimasse, o pergaminho reaparecia na manhã seguinte. Nele estava escrito em tinta de sépia, com a letra elegante e fria, que ele reconhecia do contrato. Uma única frase em latim que ele traduziu com pavor. O sucesso foi concedido. A cobrança está em andamento. O lucro é o tormento. Esta mensagem confirmou seu medo. A presença não estava apenas o assustando, estava esmagando a razão da sua vida. Cícero não estava apenas sendo cobrado, estava sendo preparado como uma vítima ritualística para o momento final, o ponto de virada, onde a natureza de seu pacto com o diabo seria exposta. A expectativa aumentava, e Cícero sabia que o próximo passo seria a manifestação. Cícero não estava mais dormindo. Ele estava apenas desmaiando em breves períodos de esgotamento. Ele sabia que o confronto era iminente. A presença havia deixado de ser uma sombra na periferia para se tornar uma densidade no ar. Um peso que o sufocava lentamente. O ponto de virada, o momento em que a linha entre o mistério e a manifestação foi irrevogavelmente cruzada, aconteceu em sua própria sala de servidores de dados, o santuário da tecnologia que ele havia vendido a sua alma para construir. Era meia-noite.
Cícero estava revisando os erros de código que ele sabia serem assinaturas do diabo. O cheiro de enxofre e piche, antes sutil, agora era esmagador, fazendo seus olhos lacrimejarem e sua garganta arder. Enquanto ele se debruçava sobre a tela, o som do raspar repetitivo, que antes vinha do teto, começou a emanar da própria sala, vindo de trás dos racks de servidores. Ele virou, a respiração presa no peito. A sala de servidores, um ambiente hermeticamente vedado, deveria ser fria e limpa. Em vez disso, o calor era sufocante e o ar estava cheio de partículas de poeira escura que se moviam em padrões circulares, quase como um redemoinho diminuto. Então, a manifestação. Não houve explosão ou grito, mas uma lentidão aterradora. No corredor estreito entre os racks de computadores, onde o ar cintilava de calor e magnetismo, o vazio começou a tomar forma. Inicialmente era apenas uma distorção no espaço, como se o ar estivesse sendo comprimido em um ponto focal. Em seguida, essa distorção se solidificou em algo que era quase humano, mas completamente alienígena. A figura que emergiu era alta e esguia, envolta em uma sombra mais escura que a ausência de luz. O que mais chocou Cícero não foi a altura ou a aura de poder, mas o traje. Não era uma criatura primitiva. Era um ser de elegância sombria, vestido em um terno risca de giz perfeitamente ajustado, de um tecido que absorvia toda a luz. Em vez de uma cabeça, havia uma esfera de fumaça preta compacta, apenas com 2 pontos de luz vermelha profunda, os olhos, que pareciam câmeras de vídeo gravando cada nuance do medo de Cícero. O raspar era sons de sapatos de couro lustroso arrastando-se lentamente sobre o piso antiestático. A presença parou apenas 3 metros de Cícero. O ser não falava com a boca. A voz ressoava diretamente na mente de Cícero, sem som, mas com uma clareza ensurdecedora. Cícero Mendes, você me chamou e eu respondi. Eu concedi o seu desejo, você é um sucesso. Você tem um legado. O ar ao redor do ser vibrava, e o que aconteceu em seguida foi o verdadeiro horror. O ser estendeu uma mão pálida e desproporcionalmente longa, e sem tocar em nada, rasgou a lateral do casaco de Cícero. Lentamente, o tecido começou a desfazer-se, não em pedaços, mas em poeira de cinzas secas, revelando a pele por baixo. Na pele exposta, havia uma tatuagem que Cícero jamais se lembrava de ter feito. O símbolo do contrato, idêntico ao que ele havia visto no espelho mais cedo. A voz mental continuou. Seu pagamento é a sua percepção. Tudo o que você tem é meu. E o que é meu deve servir ao meu propósito. O ser então fez algo que expôs a verdadeira natureza do pacto com o diabo. Ele não pegou Cícero pelo corpo, nem a sua alma de imediato. Em vez disso, ele apontou para os servidores. De repente, a tela do monitor de Cícero começou a piscar. E, em vez de códigos, mostrou uma imagem estática perturbadora.
a foto de uma mulher. Era Isabela, a mulher que o havia deixado, a única que ele havia verdadeiramente amado e cuja perda havia sido o catalisador para sua busca desesperada. O ser, com um movimento lento e cerimonial, tocou a tela. A imagem de Isabela começou a se distorcer, seu rosto se contorcendo em uma máscara de terror. Você trocou a sua alma pela chance de ter um legado, mas eu não estou interessado em prédios ou códigos. Eu estou interessado na matéria-prima de seu desespero. O que você deseja, eu transformo em veneno que você deve consumir. O seu legado agora é a prisão da alma dela. O terror de Cícero atingiu como uma lança. Ele havia barganhado por sucesso, mas o diabo havia se apossado de sua dor emocional e, por alguma cláusula insana do contrato, estava sendo usado a dor e a memória de Isabela para aterrorizá-lo. O ponto de virada não foi a aparição do ser, mas a revelação do verdadeiro preço. Não sua vida, mas o tormento eterno de seu amor perdido, exibido em seu próprio império. Cícero caiu de joelhos. O demônio tinha vindo, não para levá-lo, mas para mostrar-lhe o que ele havia condenado. Por enquanto é isso, criaturas dos infernos. Eu quero que vocês curtem, compartilhem, se inscrevam no canal e prepare-se para o final dessa história. Até mais. Boa noite e bons sonhos.